Louvado seja Deus. Gente, hoje eu quero encerrar a nossa série de mensagens a respeito de inimigos do potencial. Inimigos do potencial. E hoje, como última mensagem dessa série, eu quero falar com você a respeito de oposição. Oposição. Será que em algum momento na tua vida você já enfrentou oposição? Com certeza sim, né? É ilusão nós imaginarmos que vamos crescer, vencer sem enfrentar oposição. Costumamos falar sobre isso com um certo ar de naturalidade, mas na verdade a maioria de nós temos muita dificuldade de lidar com oposição. Tem gente que fala assim, né? Para mim é fácil, eu enfrento mesmo, o que eu tenho que falar eu falo mesmo, E na hora de enfrentar, será que você vai ter coragem para falar aquilo que tem que ser dito? Será que você vai ter coragem de enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado? E é sobre isso que eu quero tratar com você hoje. Talvez uma das coisas mais difíceis quanto a isso é quando enfrentamos oposição de onde a gente menos espera. Gente, não tem coisa mais que machuque você, um ser humano, do que você ter que enfrentar uma oposição, uma barreira de quem você menos espera, da pessoa mais próxima de você. Sabe por quê? Porque isso machuca a gente. Você não esperava aquilo daquela pessoa, você não estava esperando aquela atitude daquela pessoa, você não esperava aquela palavra daquela pessoa, e de repente a pessoa vem, fala coisas que te machucam, coisas que ferem você, e ali surgem feridas na sua alma. Se sabemos que vamos enfrentar oposição, precisamos nos preparar para isso, e não tem melhor forma de nos preparar vendo através da palavra de Deus como Jesus enfrentava a oposição. E eu quero te mostrar isso em 3 atitudes, 3 momentos em que Jesus precisou enfrentar a oposição. A primeira atitude é a seguinte: há momentos que você precisa ouvir o que a oposição está dizendo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 27. Vou dar um tempo para você pegar a tua Bíblia, para você abrir e encontrar no nome de Jesus. Evangelho de Marcos capítulo 8, versículo 27. Marcos capítulo 8, versículo 27. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Olha só, quem o povo diz que eu sou? É como se Jesus estivesse fazendo uma pesquisa de satisfação a seu próprio respeito. É como se ele estivesse perguntando assim: olha, o que estão falando de mim por aí? O que estão falando, comentando? O que estão falando a meu respeito? Era o que Jesus queria saber. Talvez você se pergunte assim: poxa pastor, mas o senhor sempre falou que a gente não deve dar ouvido ao que as pessoas estão falando. Mas isso com sabedoria, porque pode ser que essas pessoas estejam lhe falando a verdade. Quantas vezes você escuta assim: fulano, você é muito orgulhoso, fulano, está te faltando humildade, fulano, olha, você precisa ser mais calmo. Será que isso não é verdade? Será que isso não é algo que você realmente esteja precisando melhorar? E de repente as suas respostas sempre são assim: que nada, rapaz, você está falando bobagem, isso aí não é nada. Só que quando na grande verdade os opositores estão falando a verdade a seu respeito, e muitas vezes você não está dando ouvido. Às vezes a oposição é a única que tem coragem de dizer a verdade sobre as nossas falhas. Ouvi-los pode nos ajudar a corrigir a nossa rota. Tem momento que você precisa ouvir o que estão falando a seu respeito. Será que isso é verdadeiro? Será que isso a pessoa não tem razão no que ela está falando? Porque a partir disso daí você pode falar: não, essa pessoa tem razão, eu preciso melhorar esse meu jeito de ser. Eu estou sendo orgulhoso, está me faltando humildade, está me faltando, sabe, caráter. De repente seja isso. Então, com sabedoria, aprenda a ouvir, filtrar o que as pessoas estão lhe falando. Porque pode ser que as pessoas que talvez estejam mais lhe batendo, talvez eles estejam com razão, batendo com razão, porque talvez você esteja falhando nos seus relacionamentos, nesse período de confinamento dentro de casa, de isolamento social. Poxa, não tem coisa melhor do que para descobrir defeito nesse momento. Quantas esposas e esposas estão se reconhecendo mais uma vez?
né? Estão se descobrindo mais uma vez, porque estão convivendo, né? Aquela mania de colocar a toalha molhada em cima da cama, roupa fora do lugar, uma panela que fica suja. Poxa, eu não sabia que você fazia isso. Não sabia? Na verdade sabia, só que você já não estava dando mais ouvido para essas coisas. Por que não melhorar agora? Por que não corrigir isso agora? Pense nisso no nome de Jesus. A segunda atitude de Jesus que eu quero te mostrar está no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4, dos versículos 28 ao 30. Evangelho de Lucas, capítulo 4, dos versículos 28 ao 30. Evangelho de Lucas, logo em seguida, tá? Capítulo 4, versículo 28 ao 30. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. O pessoal estava com raiva de Jesus. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. A segunda atitude que eu quero te mostrar é que há momentos que você precisa simplesmente deixar a oposição de lado. De lado. Poxa, pastor, mas agora há pouco o senhor falou que a gente tem que dar ouvido. Agir com sabedoria garante o seu sucesso. Existem momentos que você tem que ouvir e perceber se a falha não está em você. Em outros momentos, essa oposição não está acrescentando nada na tua vida. Desculpa a expressão, bota para correr. Sai fora dessa. Se necessário for, abre mão de certos relacionamentos na tua vida, porque isso pode estar lhe fazendo mal. Esses dias o pastor Zoar, pastor da nossa igreja quadrangular na Farolândia, ele estava falando a respeito de relacionamentos tóxicos. Quantas pessoas são tóxicas para a nossa vida? Fazem mal, tudo que fala, sabe, fala com peso, fala trazendo palavras negativas. A pessoa já está mal e de repente chega uma outra mensagem que deixa a pessoa mais mal ainda. Poxa, não é o tipo de relacionamento que você deve ter. Então, deixar de lado pode ser que você tenha que romper com esse relacionamento. Sabe, fulano, olha, infelizmente, esse nosso relacionamento não está sendo legal. E quando eu digo isso, estou falando de amizade, de pessoas que estão à sua volta. Obviamente não de marido e mulher. Marido e mulher vai ter que sentar, vai ter que conversar e vai ter que se encontrar. Não tem outro jeito. Mas nos seus relacionamentos à sua volta, olha, fulano, você anda falando umas coisas aí que não é legal. Se for para permanecer assim, eu prefiro me afastar de você, porque de repente isso pode estar lhe trazendo prejuízo para a sua vida. Deixar também de lado, como Jesus fez, pode você tomar um posicionamento na tua vida. Dizer assim, peraí, eu vou mudar a respeito disso. Esse meu comportamento não dá mais. Eu quero que esse meu jeito de ser negativo fique lá para trás. Eu vou melhorar. Sabe, existem coisas dentro de você, meu irmão e minha irmã, que precisam ser melhoradas. E eu entendo, escute isso como palavra de Deus para a tua vida, que esse momento que nós estamos vivendo é tempo de nós melhorarmos. É tempo de nós nos redescobrirmos. É tempo de a gente olhar para dentro de nós mesmos e falar assim, peraí, o que eu preciso mudar na minha vida? Na grande verdade, você não precisaria nem perguntar isso, porque você sabe o que tem que ser mudado. Pense nisso no nome de Jesus. Assim como Jesus, existem tipos de oposição que você tem que deixar de lado. Não quero saber mais disso não. Vai embora, toma o teu rumo, vai fazer outra coisa, porque isso pode estar lhe prejudicando, isso pode estar lhe trazendo grandes prejuízos para a tua vida. A terceira atitude de Jesus está no Evangelho de Lucas também. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, dos versículos 37 ao 44. Lucas capítulo 11, dos versículos 37 ao 44. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas.
Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. A terceira atitude que eu quero te mostrar é essa: enfrentar a oposição no nome de Jesus. Em determinado primeiro momento, Jesus, ele pergunta o que estão falando a respeito dele, ele quer saber a respeito disso. Assim também tem que ser você. Perceba o que estão falando de você. Num segundo determinado momento, Jesus deixa a oposição de lado. Estão falando bobagem, estão aí só para, sabe, isso aí que estão falando a meu respeito, isso aí que estão dizendo aí, olha, não me acrescenta nada na minha vida, não quero isso para mim. Jesus pega e sai do meio do povo. Na terceira atitude, Jesus enfrenta a oposição. Perceba que há um tempo certo de enfrentar a oposição. Eu discordo de quem diz assim: não, oposição tem que ser enfrentada sempre. Não, oposição você tem que enfrentá-la com sabedoria, saber o momento certo da batalha, saber o momento certo de saber ouvir essa oposição e saber também ter o momento certo de sair dessa oposição. E essa é a terceira atitude: enfrentar a oposição no nome de Jesus. Os fariseus estavam ali todos cheios de querer, né? Não, porque a gente faz isso, porque o Senhor não se lavou, porque o Senhor não fez esse procedimento. Jesus olha para eles e fala assim: vocês são muito insensatos, vocês estão aí se gabando porque dão o dízimo disso, daquilo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas na grande verdade o coração de vocês está sujo, na grande verdade o coração de vocês está impuro. Como está o teu coração nesse dia? Como está você? Eu quero que você pense nisso no nome de Jesus. Como você está nesse exato momento, vivendo a sua vida? Será que você tem enfrentado as oposições da sua vida, no nome de Jesus? Porque é assim que você tem que enfrentar. Jesus, quando falou a respeito de como estava sendo o comportamento daqueles fariseus, ele não falou para brigar ou para discutir. Não, ele falou em nome da própria palavra de Deus, porque eles estavam sendo insensatos. Eles estavam querendo que houvesse mudanças no exterior, quando na grande verdade o interior deles estava impuro. Nós temos visto por aí afora quantas pessoas: não, eu juntei aqui através de uma live 10 toneladas de alimento, eu fiz isso, eu fiz aquilo, que bom, parabéns. Mas eu sou do tipo que tem coisa que não precisa ser, sabe, exposta. Fez, glória a Deus, Deus vai te honrar, Deus vai te recompensar. A gente não precisa ficar falando o que a gente fez. Deus que está no céu, Ele é o maior recompensador do homem. Os fariseus eram desse tipo, cobravam muito do povo, mas aqui dentro, o coração estava falho, muito pecado, muita ira, muitas coisas que desagradavam a Deus. Eu quero chamar a sua atenção que há um tempo para todas as coisas na tua vida. Há tempo de ouvir a oposição, há tempo de você deixar a oposição de lado, e há também um tempo onde você tem que enfrentar essa oposição em nome do Senhor Jesus. Essa é a última mensagem dessa série de mensagens a respeito de inimigos do potencial. A oposição, ela é sim um inimigo do seu potencial. Quando você não age com sabedoria, essa oposição muitas vezes pode estar destruindo o seu potencial, e ela vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nesse exato momento. Se você puder, aí onde você está, feche os teus olhos. Eu quero clamar a Deus pela sua vida, porque eu creio que essa oposição vai cair por terra em nome de Jesus, mas que você creia de todo o teu coração. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu clamo, Senhor, o teu nome agora, ó Pai, com toda a autoridade que Ele tem, com todo o poder que Ele tem, pela vida de cada um dos teus servos agora. Famílias que estão me assistindo, homens, mulheres, crianças, idosos, adolescentes, jovens, meu Deus, todos aqueles que estão me acompanhando, eu peço a tua bênção sobre este coração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero pedir que a oposição que os teus filhos têm enfrentado, que ela caia por terra em nome de Jesus. Talvez nesse tempo de isolamento social, talvez no trabalho, talvez, meu Deus, nos relacionamentos, opositores têm se levantado. Sabemos disso porque a tua palavra nos diz que no mundo nós teríamos aflições. Então é certo, é óbvio que em algum momento nós vamos ter opositores, pessoas que estarão se levantando contra nós. Mas nesse exato momento, pelo poder de Jesus Cristo, eu declaro: opositores,
caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, dá sabedoria aos teus filhos para perceber o momento que eles estão vivendo, para ter que enfrentar os opositores, se necessário for, para ter que abrir mão desses relacionamentos de pessoas que estão se opondo a elas, e também para saber ouvir, para perceber de repente que a falha não está no outro, mas sim nela mesma. Que o Senhor nos dê essa sabedoria, que o Senhor nos dê essa graça, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus.